A paz do Senhor, meu querido, minha querida, tudo bem com você? Aqui estou eu, pastor Herman Temel, para juntos fazermos mais um dia da nossa leitura bíblica. Não esqueça, inclusive, de sempre antes de fazer a leitura comigo, fazer uma oração pedindo ao Senhor para que sempre que você estiver lendo a palavra de Deus, Ele, o Senhor, fale contigo através da leitura das Escrituras Sagradas. Que Ele fale ao seu coração, que Ele te dê entendimento pelo seu Espírito de tudo aquilo que Ele quer falar contigo naquele instante. Hoje nós vamos aí para o 13º dia, isso mesmo, dia de número 13 na nossa jornada de leitura. E iremos ler hoje no livro de Jó, os capítulos 35, 36 e 37. Você que está chegando agora nessa jornada de leitura anual da Bíblia, não esqueça de se inscrever no nosso canal e também, se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, acesse o card para que você possa assistir desde o vídeo de número 1 e assim em um ano, lendo menos de meia hora por dia, você vai ler toda a Escritura, toda a Palavra de Deus. Amém? Então, vamos para mais um dia de leitura da Palavra. Respondeu mais Eliú e disse: Tens por direito dizeres, maior é a minha justiça do que a de Deus? Porque disseste, de que te serviria? Que proveito tiraria mais do que o meu pecado? Eu te darei resposta a ti e aos teus amigos contigo. Atenta para os céus e vê, e contempla as mais altas nuvens que estão mais altas do que tu. Se pecares, que efetuarás contra ele? Se as tuas transgressões se multiplicarem, que lhes farás? Se fores justos, que lhe darás, ou que receberá da tua mão? A tua impiedade faria mal a outro tal como tu, e a tua justiça aproveitaria a um filho do homem. Por causa da grandeza da opressão, eles clamam por causa do braço dos grandes. Mas ninguém diz, onde está Deus que me fez, que dá salmos entre a noite, que nos faz mais doutos do que os animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves do céu. Clamam, porém, ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Certo é que Deus não ouvirá a vaidade, nem atentará para ela o Todo-Poderoso. E quanto ao que disseste, que o não verás, juízo há perante ele, por isso espera nele. Mas agora, porque a sua ira ainda se não exerce, nem grandemente considera a arrogância, logo Jó em vão abre a sua boca, e em ciência multiplica palavras. Prosseguiu ainda Eliú e disse: Espera-me um pouco, e mostrar-te-ei que ainda há razões a favor de Deus. Desde longe repetirei a minha opinião, e ao meu Criador atribuirei a justiça, porque na verdade as minhas palavras não serão falsas. Contigo está um que é sincero na sua opinião. Eis que Deus é muito grande, contudo, a ninguém despreza. Grande é em força de coração. Não deixa viver ao ímpio e faz justiça aos aflitos. Veja que coisa que Eliú declara. Que Deus, mesmo sendo tão grande, a ninguém esquece. E essa é uma grande verdade. Inclusive, Deus ele chega a declarar, e nós leremos isso no livro do profeta Isaías, quando chegarmos lá na nossa leitura, que ainda que uma mãe esqueça do filho a quem cria, Deus nunca
jamais se esquecerá de nós. Ele é aquele que não deixa viver o ímpio, no sentido de que certamente o ímpio morrerá, pois esse é o fruto da impiedade. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E ele é aquele que faz justiça aos aflitos, ou seja, aqueles que estão debaixo de opressão, debaixo de castigo. Vamos voltar aqui à nossa leitura. Dos justos não tira os seus olhos, antes com os reis no trono os assenta para sempre, e assim são exaltados. E se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição, então lhes faz saber a obra deles e as suas transgressões, porquanto prevaleceram nelas. E revela isso aos seus ouvidos, para seu ensino, e lhes diz que se convertam da maldade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão os seus dias em bem e os seus anos em delícias. Veja só, Deus então faz com que o justo esteja em lugar de honra, assentado junto com os príncipes, mas ainda, se esses virem a transgredirem, pagarão o preço da sua transgressão. Porém, se converterem, se buscarem a Deus, então serão recompensados. Se ouvirem a voz de Deus e servirem ao Senhor, findarão os seus dias em delícias, ou seja, vitoriosos, salvos, diferente dos ímpios que acabarão em destruição. Vamos continuar aqui. Porém, se o não ouvirem, a espada serão passados e expirarão sem conhecimento. E os hipócritas de coração amontoam para si a ira, e amarrando-os ele, não clamam por socorro. Eles morrem na mocidade, e a sua vida perece entre os sodomitas. Ao aflito livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. Assim também te desviará da angústia para um lugar espaçoso, em que não hás aperto, e as iguarias da tua mesa serão cheias de gordura. Mas tu estás cheio do juízo do ímpio. O juízo e a justiça te alcançam. Porquanto há furor, guarda-te de que porventura não sejas levado pela tua suficiência, nem te desvie a grandeza do resgate. Estimaria ele tanto as tuas riquezas, ou todos os esforços da tua força, que por isso não estivesses em aperto? Não suspires pela noite, em que os povos sejam tomados do seu lugar. Guarda-te e não te inclines para a iniquidade, porquanto isto escolheste antes que a tua miséria. Eis que Deus exalta com a sua força. Quem ensina como ele? Quem lhe pedirá conta do seu caminho? Ou quem lhe disse, tu cometeste maldade? Lembra-te de engrandecer a sua obra que os homens contemplam. Todos os homens a veem, e o homem a enxerga de longe. Eis que Deus é grande, e nós o não compreendemos, e o número dos seus anos não se pode calcular. Veja outro detalhe importante do que Eliú diz. Eliú questiona Jó: até quando, você vai confiar na sua justiça? Trocando em miúdos aquilo que Eliú falou, que na verdade ele tinha que descansar, confiar, buscar em Deus. Deus é grande demais e não adianta o homem tentar compreendê-lo. Quem poderia perguntar a Deus: fizeste tu algum mal? Porque na verdade Deus não faz mal a ninguém. Quando a própria palavra de Deus diz: de que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados? Vamos continuar aqui.
porque reúne as gotas das águas que derrama em chuva do seu vapor, a qual as nuvens destilam e gotejam sobre o homem abundantemente. Porventura, também se poderão entender a extensão das nuvens e os trovões da sua tenda? Eis que estende sobre elas a sua luz e encobre os altos do mar. Porque por estas coisas julga os povos e lhes dá mantimento em abundância. Com as mãos encobre a luz e a proíbe de passar por entre elas, o que nos dá a entender o seu pensamento, como também aos gados acerca do temporal que sobe. Sobre isso também treme o meu coração e salta do seu lugar. Atentamente ouve o movimento da sua voz e o sonido que sai da sua boca. Ele o enviou por debaixo de todos os céus e a sua luz até os confins da terra. Depois disso, brama com grande voz, troveja com a sua alta voz, e ouvida a sua voz não tarda com estas coisas. Com a sua voz troveja a Deus maravilhosamente. Faz grandes coisas que nós não compreendemos. Porque a neve diz, cai na terra, como também ao aguaceiro e a sua forte chuva. Ele sela as mãos de todo homem, para que conheçam todos os homens a sua obra. E as alimarias entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. Das recâmaras do sul sai o pé de vento, e do norte o frio. Pelo assopro de Deus se dá a geada, e as largas águas se endurecem. Também com a umidade carrega as grossas nuvens e esparge a nuvem da sua luz. Então ela, segundo o seu prudente conselho, se espalha em roda, para que faça tudo quanto lhe ordena sobre a superfície do mundo habitável, seja para a correção, ou para a sua terra, ou para a beneficência que a faça vir. A isso, ó Jó, inclina os teus ouvidos, atende e considera as maravilhas de Deus. Porventura, sabes tu como Deus as opera e faz resplandecer a luz da sua nuvem? Tens tu notícia do equilíbrio das grossas nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito nos conhecimentos? Ou de como as tuas vestes aquecem quando do sul acalma sobre a terra? Ou estendeste com ele os céus, que estão firmes como espelho fundido? Ensina-nos o que lhes diremos, porque nós nada poderemos pôr em boa ordem por causa das trevas. Cortar-lhe-ia alguém o que tem dito? Ou desejaria um homem que ele fosse devorado? E agora não se pode ver o sol que resplandece nos céus, mas passado o vento e purificando-os, o esplendor de ouro vem do norte, pois em Deus há uma tremenda majestade. Ao Todo-Poderoso não podemos alcançar, grande é em poder, porém a ninguém oprime em juízo e grandeza de justiça. Por isso o temem os homens, ele não respeita os que são sábios no coração. Sábias, na sua maioria, as palavras de Eliú, sempre mostrando a grandeza de Deus diante da pequenez do homem, a justiça de Deus diante do homem, mesmo parecendo justo diante de outro homem, como diante de Deus a sua justiça não é grande coisa, mostrando o poder de Deus, a grandeza de Deus, e que não cabe ao homem compreendê-lo ou entendê-lo, mas sim confiar nele, obedecê-lo,
Como nós vamos ver quando chegar ao momento e estivermos lendo o livro de Deuteronômio, por exemplo, diz que as coisas reveladas são para os homens e para os seus filhos, mas as coisas ocultas pertencem somente a Deus. Por isso, meu querido e minha querida, como temos visto até aqui no livro de Jó, o segredo é confiar na soberania, na bondade e na justiça de Deus. Buscá-lo de todo o coração, sabendo que Ele nos ouve, sabendo que Ele é aquele que nos recompensará e nos abençoará. Amém? Então, vamos continuar firmes na nossa leitura. Encerramos hoje mais um dia, hoje um videozinho aí curto, mas encerramos mais um dia de leitura. Espero que você permaneça firme até o final. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e compartilhe esse vídeo para que o maior número possível de pessoas possa fazer essa leitura anual da Bíblia conosco. Amém? Forte abraço, que o Senhor te abençoe poderosamente e viva Jesus!